Olá, você que me assiste, tudo bem? Meus irmãos, o que eu tenho para falar nessa aula é um tanto profundo, é um tanto delicado, por isso eu peço da sua atenção, porque a minha intenção com essa aula é propagar conhecimento, é mostrar uma linha de raciocínio coerente, sem estar apegado a religião nenhuma, onde eu quero mostrar para você um estudo, uma linha de pensamento, a qual eu sempre me refiro aqui, que possa expandir a sua consciência, que possa evoluir a sua espiritualidade, que faça você pensar por si mesmo se de fato tem coerência no que eu vou lhe apresentar hoje aqui nesse vídeo, tá bom? Então veja que quando nós falamos em Deus, que na verdade é um epíteto para designar aquele que é superior ao homem, né? E que passa então a ser visto como uma divindade, automaticamente o nosso pensamento, a nossa mente, vem em primeiro lugar a figura do Deus dos Hebreus, ou seja, Javé, não é assim? Entretanto, pessoal, nem sempre foi dessa forma, porque na antiguidade do Oriente Médio, aquele povo venerava vários deuses, era politeísta. E foi somente com o passar do tempo, através de Abraão, que todos os deuses daquele lugar, me refiro ao povo hebreu, né? Esse povo foi se desapegando aos seus deuses e elegendo para si o seu Deus, a qual foi conhecido como Javé. Tudo isso veio de Abraão, que falaremos mais adiante. O fato é, irmãos, que para nós entendermos mais sobre Javé, o Deus dos Hebreus, é necessário estudar e nos aprofundar sobre o que eu chamo de realidade existencial espiritual maior, que é um lugar onde reside um incontável número de seres com dimensões e formas existenciais que nos foge ao entendimento. Fica difícil mencionar e dizer o que é que tem lá. Mas o fato é que essa realidade existe e é nessa realidade que se encontra o que eu já falei aqui em outros vídeos, chamado de paraíso, que eu acredito, irmãos, ser a última realidade vibratória existente, ou seja, o paraíso é uma realidade, uma faixa de vibração, um lugar de vibração que é infinito e perfeito, e é ali onde o Pai Supremo de puro amor se encontra, sendo este, o Pai de amor, a primeira personificação da deidade ou do poder criador, a qual sim nós podemos chamar de verdadeiro Deus. Bom, este, irmãos, por ser incompreensível, eu quero mostrar um gráfico para você, por ser incompreensível para nossa mente, também exerce um sistema de personificação, ou seja, o Pai, ele também exerce um sistema de personificação por meio de divindades superiores, divindades sublimes, que representam, então, o Pai Supremo em toda a criação, ou naquilo que vem a ser criado. Por isso, irmãos, Javé, aguce seus ouvidos, é uma destas personificações do Pai Supremo que está no paraíso. E que nós podemos então chamar Javé de Criador Cósmico, que é responsável então e que foi responsável por criar o nosso universo, o nosso planeta e o ser humano também. Desse modo, o Pai Criador a qual eu me refiro é a primeira personificação da deidade ou poder criador em criado, o qual sim podemos chamar de Pai perfeito e de amor, mas não Javé. O que eu quero dizer, irmãos, e que entendo, é que a deidade, irmãos, é um poder absoluto, infinito, eterno, perfeito, é a glória perfeita que é incriada e que não tem como nós colocarmos algum adjetivo nela. O que eu entendo que essa deidade, irmãos, quis compartilhar de si mesmo e passa então a tirar de si mesmo desse poder uma personalidade, a qual sim nós podemos chamar de verdadeiro Pai Celestial, o Pai que Jesus clamava, que é a primeira personalidade da deidade, do poder maior, e que está então agora no paraíso. Ou seja, essa personalidade, a primeira personalidade, o Pai Supremo, cria então o paraíso, que é uma outra faixa de vibração a qual ele reside. Mas o Pai, com todo o seu amor, eu creio, tá, irmãos? É uma linha de pensamento, me entenda. Ele quer agregar mais nessa criação, nesse paraíso. Então, ele cria de si mesmo
ele exerce de si mesmo uma segunda personalidade, a qual nós entendemos e conhecemos como o Filho. Isso tudo, pessoal, residentes no paraíso. E dentro dessas duas personalidades, irmãos, é que habitam todos esses incontáveis seres de dimensões e vibrações diferentes, a qual nós não podemos nem imaginar, irmãos, tá? Não é só anjos, não é só anjos. A Bíblia fala de 7 espíritos, dos anciões dos dias, enfim, tudo isso nós vamos desmembrar mais à frente. O que eu quero é que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora para você, que eu entendo, tá? Minha intenção não é ofender ninguém, tá? É apenas mostrar uma linha de raciocínio, um estudo para que você pense por si mesmo e tire as suas conclusões, tá certo? O que acontece, irmãos? Dessa personalidade do pai, que veio também a segunda personalidade do filho, outras manifestações de personalidade, a qual são chamadas de 7 espíritos, foram criadas. Dentre elas, uma delas é Javé, irmãos. Javé, então, ele é um criador cósmico, tá? Que passa, então, a ter, digamos assim, o livre arbítrio de criar o que ele bem entender, certo? Mas sempre com o consentimento do pai e do filho. E então Javé cria o universo físico, a esse que nós estamos inseridos. Porém, irmãos, no universo físico, digamos assim, ao mesmo tempo que foi criado, porque Javé é espírito, ao mesmo tempo que ele cria o universo físico, semelhantemente passa a existir um universo espiritual, ou o que a ciência chama de antimatéria, tá bom? Então veja que vem uma pergunta, né? Mas então, Javé é um ser criado ou é uma personificação? Depois eu vou voltar nesse gráfico para discorrermos um pouquinho mais, tá? Irmãos, algo criado é aquilo que antes não existia e passou a existir, certo? Já uma personificação é o que representa alguém, é o que simboliza alguém. Sendo assim, Javé, então, sempre existiu como sendo parte do Pai, e que ao ser personificado em um Criador cósmico, representando o Pai e o Filho também, ele passa a ter o epíteto de Deus. Assim surge Javé, que é uma divindade criadora para exercer a sua função nos domínios do Pai. Está entendendo? Assim sendo, irmãos, Javé ele começa a sua criação trazendo à existência, primeiramente, os seus assessores particulares, os quais nós conhecemos como os anjos de Javé. Certo? Então, estes lhe ajudam em todos os propósitos na criação. E foi assim que o nosso universo foi criado, que nada mais é do que um lugar dimensional, uma faixa de vibração dimensional, que está ligado de forma direta, vibracional, com o paraíso, irmãos. Então é dessa forma que nós entendemos o que está escrito em Gênesis 1, que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse princípio, irmãos, segundo a ciência, ocorreu há 13,5 bilhões de anos, quando o nosso universo passou a existir, mas eles chamam de Big Bang. Esse princípio foi gerado por Javé quando dele e a partir dele foi criado o nosso universo. Mas aí entra uma outra pergunta: por que o Pai Criador se personificou ou criou uma personalidade na figura de Javé? Veja, irmãos, tudo tem uma lei que não pode ser quebrada, tá? Por quê? Porque seria o mesmo que dizer que o infinito cabe no finito, ou que o oceano cabe dentro de um copo d'água. Isso é inadmissível, não tem como quebrar essa lei. Então foi assim que aconteceu. Cada personificação da deidade, em outras palavras, pode ser entendida como uma diminuição do poder vibracional, meus irmãos. Isso aconteceu exatamente com Jesus, que foi a personificação do Pai, ou seja, a segunda personalidade da deidade, que é conhecido como Filho, que necessitou diminuir o seu poder vibracional para estar apto a encarnar em um corpo dessa dimensão vibracional baixa e atrasada a qual estamos inseridos todos nós.
Assim também entendemos o que está escrito quando diz que ele se esvaziou, em Filipenses 2, do 5 a 8, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, eu vou voltar nesse gráfico aqui, ó, porque não só Jesus, mas também Javé possuem a semelhança do Pai. O Pai, que eu me refiro, é a primeira personalidade da deidade. Isto é, a plenitude, eles têm a semelhança, eles têm a personalidade da plenitude da divindade presente em si. Mas algo que não impedia de manifestar vontade própria e também de demonstrar a sua personalidade própria quando necessário. Por isso que Javé criou o seu universo da forma que ele bem entendeu. Portanto, irmãos, é necessário o entendimento de nossa parte que, para concretizar uma realidade universal, assim dizendo, como é o nosso universo, é uma dimensão, uma faixa de vibração, a forma e as ideias de como irá funcionar e ser essa criação parte exclusivamente da mente da divindade, no caso, Javé, que recebeu a individualidade divina do Pai Supremo, mas em proporção menor, você está entendendo? Tudo parte da deidade e existe essa diminuição, essas faixas de diminuição vibracional, tá? Mas que estão interligadas em uma só, com a divindade. Dessa forma, irmãos, que estão ligadas com a deidade, perdão. Dessa forma, agora sim, a divindade que criou o nosso universo material, além de mantê-lo igual depois de criado, ele pode também modificar as suas propriedades através da sua vontade. Entretanto, meus irmãos, toda a realidade material criada, assim dizendo, ela precisa exclusivamente de outra realidade, entenda, entre aspas, por trás, tá? Dos bastidores, assim dizendo, para mantê-la dentro dos padrões da verdadeira realidade, que é do paraíso. Por isso que tudo vem de lá. Essa realidade, irmãos, é o plano espiritual do nosso universo. Em outras palavras, tudo que é criado materialmente, automaticamente tem o seu lado espiritual, que são esses dois universos que Javé criou. Assim, irmãos, somos todos nós também, imagem e semelhança do Criador Javé, capazes de manipular e modificar a matéria. Não é assim? O homem não cria a partir da matéria, inventa novas coisas a partir das suas ideias, ele só modifica o que está na matéria e cria a partir da matéria. Mas não há nada de novo. E o ser humano, assim como Javé, tem a condição, por ser imagem e semelhança, de criar vida. Ou seja, um homem e uma mulher, quando se unem, você sabe o que eu estou dizendo, criam a partir daí uma outra vida. Então, dessa forma, todos que temos essa semelhança e imagem, temos também a essência divina em nosso espírito do Pai Supremo. Assim como Javé, como Jesus diz aí, o Pai somos um, porque tem a essência. Está entendendo? Irmãos, assim é com Javé, assim é com todos nós. Dessa forma, nada foge do controle do Pai Supremo, que de si criou essas divindades, vamos dizer, menores, e que governa tudo do paraíso. Assim, Javé teria, digamos, o seu próprio universo material, que seria a realidade criada, mas que ele habita no universo extrafísico espiritual desse nosso universo, que seria a realidade existente. Então, para encerrarmos, irmãos, simplificando tudo que eu falei até agora, eu sei que é muita informação, mas simplificando tudo que eu disse até agora, irmãos, a deidade é o absoluto, certo? Eu entendo assim, irmãos, que essa deidade como sendo, vamos dizer assim, algo vivo, pensante, em outras palavras, dizendo bem humildemente, ela quis compartilhar de si. Só que para compartilhar, ela precisou, digamos, diminuir essa vibração em uma faixa vibracional. Assim foi criado o paraíso e a primeira personalidade, que é o Pai. O Pai, seguindo esse mesmo ideal de compartilhar o amor, irmãos,
No paraíso, no céu ou no reino espiritual não existe destruição. O que existe é criação, irmãos. Tá? Quem se destrói é nós mesmos. Tá? Nós mesmos nos condenamos para a destruição. Deus não condena ninguém. Tá? O Pai, a primeira personalidade, a qual Jesus clamava no Novo Testamento, não é Javé, irmãos. Eu vou falar sobre isso. Não é Javé. É essa primeira personalidade da deidade. Porque essa primeira personalidade, a qual chamamos de Pai, ela cria de si mesmo a segunda personalidade, por isso que é chamada de Filho, porque sai da primeira personalidade, ou seja, do Pai. Mas isso não entenda como algo biológico, irmãos. É como diminuição vibracional para que exista uma outra criação. Assim eu entendo, irmãos, que o paraíso ele contém duas faixas vibracionais diferentes, onde habitam seres diferentes de vibrações diferentes. E a partir do paraíso, que é onde controla tudo que é criado, Javé, irmãos, ele é um representante, tá? É como se fosse uma personalidade do que é chamado dos 7 espíritos que estão diante do paraíso. Existem então Javé e outros criadores cósmicos, irmãos, tá? Que tem essa possibilidade de criar a matéria. Então Javé cria o nosso universo físico, que você está vendo nesse diagrama, tá? Mas ao mesmo tempo ele não está só, nós não estamos só. Por quê? Porque como Javé é espírito e tem essa personalidade, essa semelhança, essa centelha divina que é do Pai Supremo, então tem que ter por trás desse universo físico o universo espiritual, que a ciência chama de antimatéria, tá certo? E que isso está inserido, irmãos, fora do paraíso, mas ligado essencialmente pela vibração. Tudo, irmãos, é uma faixa vibracional. Nós estamos na mais densa, que é a matéria. A partir disso, irmãos, existem a 4ª dimensão, 5ª dimensão, 6ª, 7ª, até chegar aí no paraíso, está entendendo? Nós vamos falar sobre isso, irmãos, em outros vídeos. Eu acho que tá bom por hoje, né? De informação aqui, para nós refletirmos um pouco. No próximo estudo eu vou continuar a falar mais sobre esse tema que é tão profundo e misterioso, tá bom? Se contribuir de alguma forma, se você gostou, não se esqueça de fortalecer o canal, deixa seu like, se inscreva se não for inscrito para não perder os próximos estudos. Compartilhe com outras pessoas qual é o seu comentário, deixe a sua opinião. Eu vou ter um imenso prazer de interagir com você, tá bom? Assim nos vemos no próximo estudo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!